Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar então a semana 9, falando sobre interceptação telefônica. Gente, interceptação telefônica é meio de obtenção de prova, tá? Tá na legislação penal especial, mas como a gente está falando das modalidades, os meios de prova, eu vou trazer aqui para vocês, até mesmo porque teve alteração com o pacote anticrime, tá? Aí a gente finalizando a interceptação telefônica, a gente exauriu o tema das provas, tá? E a gente já pode continuar com a parte processual aí, mais geral, tá? Porque das provas é bem específico o tema, mas como a gente começou a falar de instrução, eu preferi trazer para vocês agora as modalidades de provas, tá? Então, a interceptação telefônica, ela é meio de obtenção de prova. Não se trata de instrumento destinado a provar um fato alegado, a interceptar a conversa. Por si só, não demonstra ao juiz fato juridicamente relevante para o processo. Os dados apreendidos, o conteúdo da conversa, quando levados ao processo, poderão aí constituir prova, tá? As noções gerais aí da interceptação, ela tá lá na Lei 9296 de 96, tá? E a gente tem que diferenciar a interceptação telefônica da conversa telefônica, tá? Ou conversa entre presentes, tá? A conversa entre dois integrantes, duas pessoas, a interceptação telefônica é assim. Vamos supor que a pessoa A e a pessoa B. Eu fiquei procurando se eu tinha alguma coisa aqui pra gente simular, mas não tenho, tá? Os desenhinhos estão na apostila e eu coloquei também na página da semana 9, se vocês forem ali em atividade, não, deixa eu ver aonde que eu coloquei, peraí. Apresentação PPT, tá? Dentro da apresentação ali, vocês clicando, vai aparecer o template para vocês, vai abrir o PowerPoint e abrindo o PowerPoint vai estar ali, ué, cadê? Ai, gente, que loucura. Acho que não carregou, não é assim que faz. Eu achei que era assim que fazia, mas não é não, tá? Bom, eu vou tentar fazer e daí coloco aqui pra vocês. Mas, gente, a apostila tá já postada, não sei se vocês viram, tá? Mas a apostila já tá postada na semana 8, 9, 10, 11, 12, tá? Em todas as semanas aí eu já coloquei o material pelo menos, tá? Já tá finalizadinha, bonitinha. E na apostila, lá na página 93, vocês vão ver que tem as duas figuras ali, os dois exemplos de conversa entre presentes, tá? Em que a conversa é gravada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, tá? Então, vai ser a gravação ambiente. A gravação ambiente, ela foi regulamentada agora. Antes, ela não era regulamentada, era uma aceitação jurisprudencial, tá? E era aceita como prova do cometimento de um crime ou como prova da inocência do interlocutor, tá? Ela só era aceita pela jurisprudência quando você, estando conversando ali com uma outra pessoa, você mesmo estivesse gravando. Não poderia eu e fulano estar conversando e o ciclano estar gravando. Aí é ilícito, tá? A conversa entre presentes interceptada por um terceiro não participante, aí é uma ilicitude, tá? E é chamada de interceptação ambiental daí. Lembre-se sempre, gente, que quando você grava a conversa entre vocês, ali é uma gravação, uma captação, tá? Agora, quando você grava a conversa de outra pessoa, de outras duas pessoas, você tá interceptando, tá? Sempre associem assim para não esquecer a diferença. Então, a interceptação precisa de autorização judicial, gente, tá? Senão é ilegal. Então, lá no desenho de vocês, eu coloquei uma moça, um rapaz e um terceiro no meio interceptando. Essa é a interceptação. Eu coloquei a moça e o rapaz e o terceiro com o conhecimento do rapaz gravando, né? Ouvindo. Isso é a escuta. E no segundo, são só duas pessoas conversando em que uma grava a conversa entre as duas. Aí é a gravação mesmo, tá? Quando é por meio telefônico. Agora, vamos supor que esteja eu e mais alguém conversando aqui nesse escritório, tá?
e eu resolvo colocar aí um dispositivo de gravação ambiente. Isso é a gravação ambiente, tá? Não é a escuta, não vai ser a interceptação, não vai ser a gravação, vai ser gravação ambiente, tá? Então, é um pouquinho diferente. Então, pelo princípio da proporcionalidade, a gravação subreptícia de conversa própria é lícita, né? Então, a gravação aí da própria conversa, quando for para comprovar a inocência do acusado ou quando houver investida criminosa de um dos interlocutores contra outro, sequestro, estelionato, chantagens, tá? Portanto, vale da gravação da vítima. Todavia, dependendo do conteúdo da conversa, poderá haver ilicitude da sua revelação por violação da intimidade ou do segredo. Isso, no caso, é tutelado pelo artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Por um exemplo aí, se um médico que gravou uma conversa telefônica com o seu paciente revela para terceiro ou em juízo a doença que acometia aquele, tá? Todavia, a divulgação poderá não caracterizar conduta ilícita, inclusive a tipificada como crime de violação de segredo profissional, desde que haja justa causa para tanto, né? Daí o exemplo ali, conversa gravada entre médico e paciente, tá? O problema é quando a validade da prova obtida por meio da gravação clandestina, quanto à validade, né? Para alguns a prova é ilícita e imoral, para outros é possível admiti-la, tá? Então, uma das possibilidades tem prevalecido o entendimento de que a gravação clandestina a prova é lícita, se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva de conversação, sobretudo quando se destina a fazer prova em juízo ou inquérito a favor de quem gravou, tá? Então não teria ilicitude nenhuma. Esse é o entendimento aí do STF, do STJ massivo, tá? Dos nossos tribunais, tá? Então, gravação de confissão, sem prévia e formal advertência do direito ao silêncio. A jurisprudência e doutrina têm considerado prova ilícita nesse caso, tá? Por lesão ao princípio do nemo tenetur sed tegere, que é a proibição de você fazer prova contra você mesmo. Então, vamos supor que eu grave a confissão de alguém, só que eu não adverti essa pessoa anteriormente, eu sou o delegado, tá? E eu não adverti essa pessoa anteriormente que ela poderia ficar em silêncio. Então, isso é ilícita, essa confissão é ilícita, tá? Até mesmo porque a advertência aí nesse caso tem que ser por escrito e tem que constar no auto de prisão, tá? No auto de prisão em flagrante, se for o caso, ou na portaria que faz a abertura do inquérito, tem que constar ali no termo de depoimento em delegacia, né? Em sede policial. Oitiva, né? Depoimento é testemunha. Da oitiva daquele indiciado ali naquele momento, né? De que ele pode se manter em silêncio, tá? E daí a pessoa fala que quer manter em silêncio ou quer falar, e daí ali é transcrito o que ela contou, o que ela falou, tá? Então, a falta de advertência, nesse sentido, gera a ilicitude de uma possível confissão extrajudicial, tá? Mas a parte da doutrina que entende que não é violação a esse princípio. Isso quem entende é a professora Ada Pellegrini, que faleceu ano passado, tá? Fenomenal, infelizmente ficou pouco tempo aí com a gente. O sujeito não está em confronto direto com a autoridade, não é por ela solicitado a responder, nem sofre pressão de qualquer espécie, já que não há constrição no telefonema e o instrumento é utilizado na mais ampla liberdade. O direito ao silêncio do réu ou do indiciado tem como finalidade preservar sua liberdade moral frente à autoridade. Então, não teria problema nenhum na gravação, mas esse não é o entendimento que prevalece, tá? O entendimento aí massivo é de que é ilícito sim, tá? Gera uma nulidade aí uma ilicitude dessa confissão colhida, tá? Então, o inciso 12º da Constituição Federal, artigo 5º, fala que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, telefônica, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Tá? A inviolabilidade, porém, só é excepcionada no último caso. Cabe definir, portanto, no dispositivo constitucional qual é o último caso, né? Então, o último caso
A interpretação levaria a uma equivocada interpretação de que estaria autorizada apenas a violação do sigilo das comunicações. Mas como nenhum direito é absoluto, todos os outros, né, correspondência, comunicação telegráfica, dados das comunicações, desde que autorizada e com justa causa, pode sim ser violado pela autoridade competente, né, desde que tenha aí a autorização judicial para tanto, tá? Então, gente, só pra gente, antes de começar a falar na finalidade, a lei o pacote anticrime, ele trouxe pra gente uma alteração, tá? Uma alteração do artigo 8º aí da lei de interceptações telefônicas. Então, na lei, ele vai falar que o artigo 8º-A, tá? Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz. Vejam, essa autorização pelo juiz, ela tem que ser precedida de requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Então, anotem aí na legislação de vocês que... e não se esqueçam, gente, de ter o vade-mecum com vocês. A lei da interceptação telefônica é a 9296 de 96, tá? Anotem aí, tenho para vocês, então, que o artigo 8º-A não pode ser de ofício, tá? Pelo magistrado. Não pode. Isso, gente, é a alteração aí do nosso ordenamento que o pacote anticrime trouxe pra gente, tá? Então, não, coloquem um não bem grande no artigo 8º-A da lei. Não pode ser de ofício pelo magistrado. Tem que ter prévia requisição da autoridade policial, do delegado ou do Ministério Público que está fazendo parte dessa investigação aí, tá? E, gente, então pode ser requerido, né, pela autoridade policial e Ministério Público a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos quando? Aí tem os requisitos, gente, somente quando. Então, assim, a interceptação telefônica, por ser uma violação da garantia e intimidade, lá prevista no artigo 5º, ela tem que preencher os requisitos específicos previstos, tá? Na lei da interceptação telefônica. E ela é uma última medida, uma medida extrema, tá? Então, vai somente ser possível quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes, houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Então, vejam, esse requisito de superior a 4 anos, a investigação criminal, os crimes supostamente cometidos por essa pessoa que vai ser interceptada, tem que ter pena em abstrato superior a 4 anos, pena mínima, né, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, pena máxima, ou em infrações penais conexas, tá? Então, eles estão sendo investigados aí por furto, porém, a interceptação telefônica é para saber se eles cometeram, além do furto, algum outro crime, tráfico. Então, aí as penas combinadas vão aumentar. Apesar de que no próprio furto já daria, né? Pena máxima superior a 4 anos, tá? Não, no furto não daria, que a pena é 2, né? A pena máxima sejam... não daria, tá? Parágrafo 1º. O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação. Aqui, gente, então, tanto o local e a forma de instalação. Vai ser instalado embaixo de um móvel, dentro de uma gaveta, na tampa, tá? Tem que estar bem especificado. Senão, também incorre o risco dessa captação se tornar ilícita, tá? E parágrafo 3º, teve um parágrafo 2º, esse parágrafo 2º foi vetado, tá? Pelo executivo. Falava assim: a instalação do dispositivo de captação ambiente poderá ser realizada, quando necessária, por meio de operação policial disfarçada no período noturno, exceto na casa, nos termos do inciso 11º do caput do artigo 5º da Constituição. Então, assim, por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, gente, no período noturno,
Nada pode acontecer praticamente no período noturno, né? Então, não tem como. Desde que tenha uma ordem judicial, um mandado para adentrar, né? Eles vetaram, tá? Desculpa. Segundo o executivo, então, para justificar o veto desse parágrafo 2º, a propositura legislativa gera insegurança jurídica. Haja vista que, ao mesmo tempo em que admite a instalação do dispositivo de captação, esvazia o dispositivo ao retirar do seu alcance a casa, nos termos do inciso 11 do artigo 5º, tá? Da lei maior. Segundo a doutrina e jurisprudência do STF, o conceito de casa deve ser entendido como qualquer compartimento habitado, até mesmo um aposento que não seja aberto ao público, utilizado para moradia, profissão ou atividade, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal, tá? Então, essa foi a justificativa aí utilizada, tá? E o parágrafo 3º vai falar do tempo, o prazo, né, dessa interceptação, porque afinal de contas tem que ter um prazo definido, tá? A captação ela não poderá exceder o prazo de 15 dias, porém ela poderá ser renovável por decisão judicial por igual período, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual e continuada, tá? E o parágrafo 5º teve um parágrafo 4º também foi vetado, e o parágrafo 5º fala: aplicam-se subsidiariamente a captação ambiental às regras previstas na legislação específica para interceptação telefônica e telemática, tá? Agora, gente, eis a grande novidade também da lei de interceptação telefônica, né? E essa novidade aí, né, inserida pelo pacote anticrime uma penalização, uma criminalização de uma conduta. Então, hoje nós temos um novo tipo penal na legislação especial, tá? Criou-se um novo tipo penal, que é o artigo 10A, que vai falar pra gente que realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal, sem autorização judicial, quando esta for exigida, tá? Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Não é crime se a captação é realizada por um dos interlocutores, tá? Parágrafo 2º, a pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Amores, quem fez isso na prática? Lembram? Ou vocês não participaram muito da Lava Jato? Uma das vezes em que... Uma das vezes não, todo mundo soube, todo mundo viu, né? A conversa do Lula e da Dilma, vamos te dar um ministério para você não ser preso, porque daí entraria a prerrogativa de foro pro STF, lembram? E ele não poderia ser processado, né? Ficaria suspenso, paralisado o processo enquanto ele não terminasse o mandato dele lá do ministério. Gente, essa interceptação que descobriu esse fato, ela ocorreu de forma ilegal, porque o prazo da interceptação já tinha acabado, tá? Então, ela ocorreu sem autorização judicial. E para piorar ainda, veio na época o Sérgio Moro e o que ele fez? Ele revelou o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial, tá? Gente, eles infringiram aqui o dispositivo hoje novo, né? Então, na época não existia, porém, hoje, se eles tivessem feito o que eles fizeram, aquele funcionário da Polícia Federal responsável pela captação, ele seria condenado aí nas penalidades do artigo 10A da Lei de Interceptação Telefônica, e o nosso querido presidente Sérgio Moro, 10A, parágrafo 2º, tá? Então, houve uma grande alteração, né? Uma alteração que vem para vedar e reprimir a violação de direitos constitucionais, tá? Então, vejam,
grande mudança pra gente, tá? Então, a alteração, gente, da lei do pacote anticrime na lei de interceptação telefônica é esses dois, tá? O artigo 8º e o 10 e o surgimento do 10A com esse novo tipo penal, tá bom? Então, a finalidade, gente, da interceptação telefônica, ela tem que ser para fins de investigação criminal ou instrução processual. Assim, não seria possível determinar a interceptação no curso de um processo de natureza civil, comercial, trabalhista, administrativa, tá? Gente, lembrem que a maioria dos meios de prova que a gente vem estudando, vocês perceberam que são violações de direitos fundamentais, né? A busca e apreensão, a busca pessoal, a interceptação telefônica, correspondência, são formas de violação aos direitos fundamentais, tá? Então, nada mais razoável que ocorrer isso no curso somente de instrução criminal, né? Para você verificar a ocorrência de um crime, tá? Porém, o STF ele já admitiu a utilização de dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas como prova emprestada para processo administrativo disciplinar, tá? O processo administrativo disciplinar aí, nesse caso, seria quase que uma consequência lógica, né, do processo criminal, né? Então, nessa circunstância, provavelmente o STF entendeu assim, por ter sido um crime cometido por funcionário público, tá? Mas dificilmente isso aconteceria com uma pessoa comum, tá? Então, é bem interessante. Os requisitos, então, para interceptação, a gente vê no próximo bloco, só para a aula não ficar tão longa, tá bom?